Fala, galera! Finalmente, depois de muitos anos, estamos de volta com o podcast da Rapó. O intuito para esse ano é criar conteúdo massivo aí pro YouTube. A gente começou ano passado com a ajuda do nosso mano Coringa a produzir os bastidores da Rapó. E nada mais justo do que a gente começar a entregar conteúdo que realmente faça sentido e eduque o público de empresários que quer investir em marketing através do que a gente faz todos os dias, né? Então, trouxe hoje um time pesadíssimo aqui comigo. A gente vai gravar por temporadas para poder facilitar o nosso tempo. E para primeira temporada vai ser somente com o time da Rapó. Então na mesa de hoje aqui eu tenho o meu amigo Valença. Se apresenta pra galera aí. E aí, galera, tudo bem? Me chamo Valença, como o Eric me apresentou. Sou o diretor comercial aqui da Rapó. Estou com bastante expectativa porque a gente vai somar aqui com vocês aqui nessa mesa, com esse pessoal. Tenho certeza que vai fazer a diferença no negócio de vocês, na empresa de vocês. E conte com toda essa equipe aqui empenhada em realmente trazer conteúdo de qualidade e alto nível aí para você entender cada vez mais sobre marketing, estratégia, posicionamento através do digital. É isso. Com o meu amigo Milton, partner da Rapó aí. Se apresenta Isso aí, pra galera. galera. Sou o Milton, sou head de tráfego na Rapó e faço parte aí desse time incrível que vem para somar aqui e que rolar de tráfego aqui. A gente vai abrir a caixinha da Rapó mesmo para falar um pouco sobre tráfego, falar a forma como a gente faz tráfego. Boa. E a expectativa tá lá em cima para esse primeiro episódio aqui na volta da Rapó pro podcast. É isso. Por último, mas não menos importante, meu amigo Primata. Salve, pessoal. Sou Primitivo, sou produtor audiovisual aqui da Rapó e venho trazer essa parte mais criativa, mais dinâmica para essa troca de ideia que a gente vai ter aqui sobre conteúdo estratégico que vai beneficiar muito você aí no seu negócio. É isso, então vamos nessa. Nada mais justo do que a gente começar o primeiro episódio falando do porquê as empresas precisam de marketing estratégico, né? Na visão de vocês aí, por que você acha que pequenos e médios empresários... Eu não vou nem falar os grandes, porque os grandes já fazem. Se não fizer, tá fora do game, mas pequenos e médios, principalmente pensando pro cenário de 2025, por que você acha que essas pessoas precisam de marketing digital? Por incrível que pareça, essa é uma pergunta que eu me pego com frequência pensando nela, até porque dentro da minha função aqui na Rapó, eu preciso trazer propósito ao que a gente oferece, né? O que a gente oferta para empresários que de fato querem mudar a sua realidade através do digital, né? Então é uma pergunta que eu faço com bastante frequência porque é uma pergunta que faz com que ajude o empresário ele a decidir do porquê ele precisa investir em marketing, né? E em muitas reuniões que eu tenho diariamente com empresários aí espalhados no Brasil inteiro, hoje a operação da Rapó é uma operação que não se limita somente a Natal, Rio Grande do Norte, nós estamos espalhados aí a nível Brasil. E quando eu me pego conversando com os empresários, eu percebo que eles têm uma dor muito em comum, né? Eles têm percebido que a internet ainda não é um canal de vendas. Eles não conseguem olhar para a internet como um canal de vendas. Eles não entendem que a internet pode ser uma frente de venda significativa para o negócio dele. E aí ele chega com essa necessidade, até porque ele é acostumado com aquele marketing mais abstrato, intangível, aquele marketing que é visualmente atrativo, mas não gera receita. Né? E a gente já chega com essa perspectiva de um marketing estratégico voltado à performance, resultado. Então é algo que ajuda ele nesse processo de tomar decisão do porquê o marketing digital ele é necessário. E a outra muito comum, por incrível que pareça, é que eles têm uma gestão ineficiente das redes sociais. Eles até têm quem cuide, eles até têm um social media ali informal, um profissional liberal, mas eles não conseguiram profissionalizar ainda essa frente. Eles veem que eles estão presentes no digital, mas eles não conseguem ver determinado impacto, posicionamento, diferenciação de marca, percepção de valor. E, por último, o que eu percebo também é que ele percebe que, às vezes, o concorrente dele tá ali se posicionando, o concorrente dele tá aparecendo, tá patrocinando, tá divulgando, tá começando a ser um player ativo dentro do digital, e ele percebe o movimento que tá acontecendo dentro das empresas do segmento dele, e ele quer acompanhar. Pô, eu quero realmente me nivelar, eu quero competir, eu tô sentindo que eu tô ficando atrás. Aqui no nosso estado tem muito disso, porque aqui, como são muitas empresas tradicionais, familiares, que cresceram de forma orgânica, ali boca a boca, indicação, as empresas eu percebo que elas estão acordando agora para esse cenário que envolve o marketing, o digital, porque eles estão começando a ver algumas empresas que são mais novas do que eles ganhando uma autoridade significativa dentro do mercado que eles estão. Então, empresas tradicionais aí com 50, 40 anos aí de existência, mandando mensagem pra gente, porque tá vendo ali uma empresa que surgiu há 2, 3 anos atrás ali, se posicionando de maneira enfática dentro do digital, né? Usando o digital aí como um canal de vendas mesmo, de posicionamento, de gerar essa consciência através do público que eles seguem, né? Então, percebo que esses 3 motivos é o que basicamente faz muitos empresários hoje acordarem, se atentarem pro digital, né? Bacana. Isso que você falou pra mim é porque muito do que ficou conhecido como marketing era publicidade, né?
Então, produzir institucional, produzir conteúdo que fale somente sobre a empresa em si, sobre os valores e Sim. tudo mais, eles acabam esquecendo de todo o restante do que precisa ser feito. E aí, quando você produz um institucional que não gera o efeito inicial que o empresário espera, que é vender, ele se frustra. Ele fala, putz, mas eu contratei uma galera para fazer marketing e não deu resultado. É, porque você não contratou ninguém para fazer marketing. Marketing é uma esfera com várias outras funções dentro. Então, publicidade é um braço do marketing, tráfego é um braço do marketing, gestão de conteúdo é um... Foi mal, bati aqui na mesa. Gestão de conteúdo é uma função dentro do marketing também. Então, o cara, ele nem sabe definir o que é marketing ao certo, né? Como o marketing ficou popularmente conhecido muito por conta de lançamento, a molecada muito nova botando a cara na internet. Então, o cara que é empresário, como a gente conhece, como você falou, que tem 30, 40 anos de empresa, putz, ele nem sabe o que são essas ferramentas. Ele acha que marketing é Instagram. Ele acha que marketing é YouTube e é isso. Não, eu postei lá no Instagram, eu contrato um sobrinho, um primo ou quem quer que seja. Bota meu filho pra fazer. Exatamente, porque meu filho é conectado. Ele Meu filho sabe. não sabe mexer na rede social, Exatamente. sabe mexer no Instagram. Exatamente. E aí acaba que isso gera essa confusão na cabeça do público. Eu acho que esse ano a galera acabou começando a se atentar ainda mais para isso. 2024 também a pandemia acelerou um pouco esse processo, porque você tá perdendo espaço, como você falou, para pessoas que são menores, menos relevantes e que têm menos qualidade do que você. Só que pelo fato de dominar a habilidade da comunicação, acaba que você fica para trás, porque um cara que começou há menos tempo sabe usar as ferramentas que a internet proporciona para poder alavancar, passar a sensação de autoridade. Então, a gente tem uma empresa que começou recente aí no mercado solar, tem 4 meses agora, Sim. e que já vende mais do que muita gente que está no mercado há 2, 3, 5 anos, e aí começa a falar mal, achando que o que a gente está fazendo é injusto, vamos dizer assim. Ah, mas só tá vendendo porque tá investindo em marketing. Sim, faça você também, entende? Então acaba que a galera não conseguiu ainda entender que falar de si ou criar conteúdo que sane a dor de quem te segue ali ou do teu possível cliente é uma forma de se vender e talvez aqui vai ser mais perene. Porque a indicação ela funciona, mas ela não pode ser a tua única maneira de vender. Sim. Então eu acho que a galera acaba se perdendo muito nisso, né? Não é previsível, né? E outra, eu percebo que a nossa grande missão como assessoria de marketing, né? E eu acredito que é o nosso objetivo pelo qual nós estamos fazendo isso, é sofisticar a mentalidade do empresário dentro desse cenário que nós estamos, né? Porque quantos empresários chegam pra gente pedindo institucional, sendo que a grande dor dele é, cara, eu quero construir uma máquina de venda, eu quero vender através da internet. E aí quando a gente tem aquela nossa primeira reunião para entender melhor o cenário, as necessidades do cliente, a gente começa a entender que ele tá atrelando o sucesso de vendas dele no digital ao institucional, quando a gente sabe que existe toda uma engrenagem que pode somar forças a ele, ali já vai ali o nosso papel de especialista em direcionar o que de fato vai trazer sentido para aquela empresa dentro da internet. Então, a gente fica nesse impasse de ter um mercado que ainda não é tão sofisticado em relação a marketing, acostumado ali a investir, às vezes, R$1.000, R$2.000 para alguém gerir. E aí, quando chega dentro do universo que a gente tem ali os meios, as ferramentas necessárias para fazer ele performar e, de fato, criar uma máquina de venda, ele já, cara, isso existe, é através disso que eu consigo chegar a esse resultado, essa estratégia que vai me levar a esse determinado cenário. Então, isso tudo tem ajudado a gente a direcionar melhor a mentalidade do empresário aí que chega até nós, né? É porque o pessoal tem a falsa impressão que a criação de conteúdo é gravar e postar. Essa é a falsa impressão que a gente tem no mercado hoje. Só que pra gente da Rapó é muito fácil falar. A gente tá vivendo esse mercado há um tempo, a gente já sabe todo o trajeto do roteiro até a rede social, a gente já sabe todo esse impacto que causa. Mas aí o cara que chega com essa dor pra gente, geralmente ele vê o institucional do concorrente que deu certo, vou na Rapó pra fazer igual. Só que quando a gente pega o Insta desse concorrente, o cara já tem uma gama de conteúdos postados, um conteúdo intencional, um tráfego bem feito, para aquele institucional conseguir bater. E aí a gente tem esse trabalho educacional de chegar para o empresário e falar, ó, esse cara teve esse resultado porque ele fez isso, isso e isso aqui. Concorda que é um trabalho de construção? A gente já teve várias dor de cabeça com um cliente que não entende que é um processo de, no mínimo, 6 meses para poder fazer alguma coisa, bater na rede social atualmente. Sim, né? sim. Então, o tráfego tem uma força absurda nisso, pela seletividade da onde a gente pode atacar. Sim. E aí, para quem tá com a gente, se torna até injusto para quem não faz, realmente. E é muito doido falar sobre essa questão, essa nuance que o tráfego tem, né? Porque
muitos empresários acabam achando que porque ele está investindo em tráfego naquele determinado momento, ele vai começar a vender na primeira vez que saiu o tráfego lá, saiu o patrocinado dele. E não é isso que acontece, cara. É muito difícil de acontecer. Isso é uma exceção que a primeira vez que você vai investir em tráfego, se você nunca fez na sua vida, na primeira vez que você colocar seu dinheiro lá, vai começar a chover, jorrar leads lá. E o que acontece com a concorrência, como você bem falou, é que ele já vem preparando todo o terreno e quando ele investiu em tráfego naquele determinado momento, começou a gerar leads. Exatamente. E ele está preparado comercialmente para poder atender aqueles leads e fazer com que aqueles leads eles performem dentro da sua... dentro do seu ecossistema ali para poder fazer aquele lead comprar de você. E quando o cara chega, ele nunca investiu em marketing, ele nunca investiu em tráfego, ele nunca investiu na rede social dele ali, e ele chega nessa primeira impressão, a gente vai e educa ele. Não, cara, ó, vamos começar criando alguns determinados conteúdos aqui, falando quem é você, falando da sua marca, falando sobre o que você vende, como você vende, qual a solução você entrega. E aí a gente faz esse primeiro trabalho aqui, que geralmente dura aí uns 8, 10 conteúdos aí, mais ou menos. E aí depois a gente começa a impulsionar esses conteúdos que a gente vai começar a trazer uma base nova para o seu Instagram, que nunca viu você, que nunca conheceu você. E aí, a partir disso, a gente começa a jogar campanhas de vendas para, geralmente, essas pessoas que engajaram com você lá atrás, ela começa a lhe conhecer como autoridade maior e aí sim, começa a gerar os leads e tudo mais. Mas o mais importante disso é você estar preparado comercialmente para poder atender esses leads do digital. A gente até brinca aqui entre a gente que a gente quer saber se a pessoa é boa mesmo de venda, se ela conseguir converter em vendas aqueles leads do digital. Que são leads mais que você precisa trabalhar, que você precisa correr atrás, que você precisa conversar, que você precisa fazer follow-ups e tudo mais para poder chegar. Ele não vai chegar para você, dificilmente, ele pode até chegar, né? Não pode dizer que não vai chegar. Acontece. Mas dificilmente o cara vai chegar e já vai comprar de você ali de fato. Só se ele conhecer, se você tiver feito um trabalho muito grande. Mas você for uma grande referência. Exatamente. Mas como você ainda está começando ali, geralmente o empresário ele está começando ali dentro do digital, é muito difícil que esse cliente ele chegue e queira comprar de você de fato ali na primeira vez que ele viu você. E a gente pega muito um perfil de empresário que é viciado, né? Assim, lead fácil que venha do tráfego. Quantos empresários conversam com a gente que já passou por 3, 4 gestores de tráfego, agências de marketing, assessorias, porque ele falou que o lead não estava sendo qualificado. Aí a gente para entender como é o cenário comercial do cara, a estrutura de vendas que ele tem. A gente percebe que havia uma geração de demanda que, na expectativa dele, os leads eles já chegavam prontos, mas não tinha um remarketing que era feito ali pelo time comercial. Então, às vezes, o lead ele não veio preparado para... ele não tinha um momento de compra, naquele momento que mandou mensagem, entrou em contato. E aí... por que não criar um fluxo de cadência que vai fazer com que esse lead ele seja recontatado em outros momentos dentro do mês, dentro da semana, entendeu? Sim. Não é aquela ideia... às vezes a pessoa acha que o tráfego vai entregar um comprador pronto. É porque ele quer que o tráfego entregue a alguém que é amigo dele, que já comprou. Você é meu amigo, você consome da minha empresa e fala assim, bom, se o Valência é meu amigo e já comprou, quando eu botar no tráfego, eu vou encontrar outras pessoas que são igual, entendeu? Só que tu não entende que pra eu virar o teu amigo, levou um tempo. Não virei teu amigo de hoje para amanhã e virei teu cliente no terceiro dia que a gente se conheceu. E aí algo então, que a gente... a função do comercial é justamente essa. Ah, mas o lead que tá vindo não tá quente. A função do teu comercial é aquecer esse lead. Aquecer esse cara. Entende? Nunca Então, te viu na vida. Exato, não é o tráfego. O tráfego é trazer até você. Daqui para dentro, irmão, é você que vai dizer se vai vender ou não. Exato. E aí, para esse perfil empresarial, o marketing vai ser um custo. Sim. Sempre ele vai olhar como um custo. A partir do momento que ele ajusta a engrenagem de um gerador de demanda, que no caso é o marketing, para um conversor, né, de demanda, que é o comercial, quando ele consegue ajustar essas velas aí, deixar tudo alinhado, ele de fato vai olhar para o marketing como investimento. Foi que nem a gente estava conversando para Recife, tu falando, cara, não sei por que tem empresas que estão com a gente que já investem R$1.000, R$2.000, fazem 30, 50, 60 mil e eles não conseguem entender isso como uma máquina de imprimir dinheiro. Exatamente. Porque não sair dos mesmos R$1.000, R$1.500, R$2.000 e ir para 3, 4. Se tu já encontrou ali uma veia dentro da estrutura de tráfego, de retorno sobre esse investimento. É um apelo muito grande isso. Tipo assim, ó, se você é cliente da Rapó ou de qualquer outra agência e você investe hoje R$2, R$3.000, que é a média de quem investe com constância aí, e você consegue fazer vendas que te deixam lucro, te deixam um resultado positivo, você achou algo melhor que o tigrinho para poder gerar dinheiro para você, meu amigo. Se todo mês tu bota R$2, R$3.000, tu vende R$50.000, irmão, tu não tem que falar assim, eu tenho que... como é que a gente consegue vender mais barato? Não, irmão. Tu tem que investir os 50 mil agora todinho para poder fazer 200, 300,
Pega 400 empréstimo, mil né, reais. Sicredi. Exato. Só que o cara, exatamente, irmão, vende o carro. Meu irmão, se Quer você... trocar de carro? Pô? Exato, que é coisa mais óbvia do que eu vou botar 1.000, vou vender 50. Irmão, então mês que vem eu tenho que botar 50 mil. É. Eu tenho que É, investir pra 500. 1.200, entendeu? Então, tipo, essa é a estrutura. Só que a galera não consegue ter a consciência de, tipo assim, eu tô fazendo isso, não, eu preciso reduzir, enxugar aqui, vender mais barato. Tu até pode tentar vender mais barato, mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Principalmente quanto mais você investe, aumenta seu investimento, o teu ROI ele reduz ali. Só que é muito melhor ter um ROI de 10 faturando 1 milhão do que ter um ROI de 100 faturando 10 mil. Total. Agora, algo que tem que crescer junto ao investimento que é feito em tráfego, em marketing, é o investimento que você faz no comercial. Exatamente. Essa é a grande chave, né? O comercial ali gerando demanda, gerando leads qualificados, leads que fazem sentido pro teu serviço ou produto que tu vende. Mas se o comercial não crescer junto ao investimento que tu faz no tráfego, o comercial ele não vai dar conta dos leads que vão vir. Porque se tu tem investindo 1.000, 1.200, uma demanda de 300 leads no mês, quando você colocar 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, vai gerar uma demanda muito maior. E aí, o que a gente faz com essa demanda? Atende. E quem é que atende essas demandas que vem do tráfego? O vendedor. Comercial. E aí Então, esse é o ponto, né? A gente vem trabalhando muito bem isso que o Valença comentou, nessas reuniões de briefing, nesses primeiros contatos com os clientes, né? Aqui na Rapó a gente vem conversando com eles e entendendo, cara, hoje qual é a sua demanda atual de geração de leads? Ah, o cara atende 20 leads por dia aí, o comercial já começa a ser muito ali para ele, tudo bem. Tá, e você não investe em tráfego. E hoje, se você investir em tráfego aí, chegar a 100 leads por dia, você vai dar conta de atender? Aí o cara fica naquela e tal, não sei o quê. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos começar abaixo aqui, vamos entender, vamos aperfeiçoar o comercial para a gente poder realmente gerar essa demanda, porque não adianta de nada eu gerar 100 leads para você não atender, e no final do mês você olhar para mim e dizer, meu comercial aqui, você mandou 100 leads, mas eu não consegui atender nem 10% disso e a gente tá jogando dinheiro fora. É o problema cara, mas é que eu já conversei com você lá atrás para a gente alinhar essa expectativa. Quanto você acha que é saudável para o seu comercial atender? É 50 leads por semana, vamos assim dizer. Então, beleza, vamos gerar um valor aqui nessa semana aqui para a gente entender, chegar nessa margem aí, mas vamos aumentar, vamos buscar melhorar esse comercial, vamos entender como é que funciona o seu comercial para a gente poder chegar e, você pode atender melhor assim, assim, assado. Isso é uma consultoria que a gente vem fazendo junto com nossos clientes, né? Só lembrar aqui pra você, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, 50 por semana é hipotético, viu? Dá pra ser bem mais. Pelo amor de Deus. Dá. E aí a gente vem trabalhando Dá também muito na mais. Rapó, que é justamente levar o nosso comercial para dentro da empresa do cliente para poder entender como é que está funcionando esse comercial dele. E aí a gente entende, já traz para as demandas da estratégia, traz para a demanda do tráfego e tudo mais, para a gente poder melhorar esse atendimento e fazer com que você atenda cada vez mais 100, 50, 200 leads aí por semana, que aí com certeza vai melhorar o seu lado e vai melhorar o nosso E é lado uma também. dúvida Né? muito recorrente do empresário. Quanto que eu devo investir em tráfego? Depende, meu amigo. Qual é a tua capacidade de conversão, de dar vazão a uma Exatamente. demanda? Quanto mais, melhor para mim. Se tu chegar pra mim com o seguinte cenário, a minha empresa sou eu, o administrativo, financeiro, e só tem uma pessoa ali que me ajuda a dar conta dos leads. Cara, tu não vai chegar colocando R$2.000 no tráfego. Essa pessoa não vai dar conta de uma demanda que vai ser gerada. E aí a pior coisa que tem é você fazer esse tipo de investimento. Você colocar mais numa máquina para te gerar demanda e você não ter gente para dar vazão a essa demanda. E aí o tráfego, e aí o marketing, na verdade, ele vai ser um custo para você. Sabe o que acontece nesse cenário? Quando você investe aí uma média de 1.000, 2.000, você já está acostumado com aquela quantidade de leads que você gera. Quando você aumenta o investimento sem ter capacidade instalada, tu não vende igual. É capaz de você vender menos. Porque aí tu não consegue dar conta de quem já estava ali no teu fluxo, tu atola com gente nova. Tu não consegue responder quem estava ali e nem quem chegou. Total. Então quem chegou já há um tempo e estava esperando ali para comprar, se frustra e vai embora, e tu também não conseguiu atender bem o cara que acabou de chegar, e tu também não vendeu para ele. Então tem cliente nosso aqui que já passou por esse problema de tô investindo 10, tá massificado esse investimento, a gente tá vendendo pra caramba, ROI tá dando 15, 20 vezes, só que aí, de repente, a gente vai para R$25.000 de investimento. Só que o SDR dele não estava preparado, o time comercial não estava preparado. Então, naturalmente, ele deixou de ter um ROI de 15 e foi para um ROI, sei lá, de 10, 12, sacou? Só que o problema não é do lead, a tua estrutura não estava pronta para poder receber essa demanda. E esse é um ponto diferencial nosso, Rapó, né? Porque muitas vezes, quando isso acontece, já aconteceu, como o Eric falou, com vários clientes nossos, quando isso acontece, a gente senta com o cara, entende a dor dele, e por muitas vezes eu já vi Valença se deslocar até a empresa do cara para falar com o time comercial do cara, ensinar, dar um playbookzinho de como funciona o lead no digital. Porque se você não tem time,
você não vai conseguir atender uma alta demanda. Então, estrutura primeiro, teu time começa, já faz um investimento aí de 10 mil, 15 mil de tráfego, tá rodando, tá dando um ROI legal? Beleza. Aumenta teu time comercial antes de aumentar teu investimento. Então, tu vai ter um travamento nisso, tu vai esfriar todos os teus leads e depois tu vai vir dizer que o tráfego tá te mandando lead desqualificado. Então, tem que ter cuidado na tomada de decisão no momento de investimento e contratação para você não ter um gargalo no seu financeiro aí no futuro. Isso que é doido aí, porque o comercial do cara nunca vai dizer que ele o Não, problema tá nele, né? não, O problema não, tá sempre não. no lead desqualificado, coitado da gente. Que Não foi eu que tive a gestor capacidade de tráfego, aquecer viu, o galera? lead. O cara, É sempre do lead, o nunca cara vai ser esperando do a hora de cara. apertar o botão do Pix É, e o vendedor nem... Pra mim, vou ser muito sincero. É meio polêmica ter essa opinião Ah, aqui. beleza, vai dar um ótimo curso. Não existe lead frio. Teu comercial que não tem capacidade de vender. Aí- Pensa o quanto de presidiário que dá golpe, tira dinheiro dos outros por telefone, irmão. E ali é uma bate E aí de tu follow-up, tá me viu, falando. ali? Exatamente. O cara E aí, liga de verdade, pior o do que a cara banca. lá no Bango 2. Lá no Bango 2. O cara o até tele- entona, modula. Exatamente. Aí o vendedor aí, sem energia nenhuma, quando pega no celular pra ligar pro lead Exato. O digital. cara tá vendendo mais do que você dentro do presídio. Como é que pode? O problema não é o lead, irmão. É teu comercial porque o que tá vendedor, destreinado. e é só lead frio, viu? É, Ele não sabe, irmão. não é Aleatório. segmentado, não é o cara que jogou o tráfego ali, o cara que quer comprar você. Às vezes ele erra até o nome do cara. Ele que tá ligando, é ele que tá indo atrás. Exato. Prospecção ativa reta. Aí, Meu nome é José, liga. Alô, seu João? Eu tenho uma proposta, hein? Não, mas não é João, não. Qual é o nome do senhor? É José. Então, seu José. Eu tô com tua filha aqui, ó. É isso, velho. Entender que o teu time comercial ele precisa se adaptar a esse novo momento, velho, é a receita pra tu poder faturar mais. E aí, respondendo isso que você falou, quanto investir? Depende. Quanto você tem pra investir? Qual é a capacidade atual do teu negócio de atender esse teu investimento? Porque às vezes o cara até pode investir muito. Ele tem esse poder de caixa ali. Só que às vezes o time dele não tem o conhecimento necessário, playbook, ou não entende CRM, ou não tem o SDR para poder filtrar essa capacidade. Porque ele tá muito acostumado a vender para que ele já conhece, por indicação e tudo mais. E você sabe, você que tá na Rapoi há quase um ano vendendo, tu sabe de quando vem um cara que já conhece a gente, que já encontrou em evento, ou que é amigo do Thierry, é amigo do Sérgio, e vem para fechar, é outra conversa. A mesmo. conversa é totalmente É, diferente. outra Não faz O cara esforço já vem mais nenhum, né? aberto, porque ele Já já leva vê o ali contrato. cases lá atrás, eu já vou com papel e caneta na mão. Exatamente, Tá ligado? exatamente. Porque ele já vê cases validados, pessoas de renome dentro do cenário. E aí ele vê que tem dado certo as estratégias que a gente tem desenvolvido para esses players. E outra, algo que tu falou até mesmo em relação a essa questão do time comercial, são para negócios que dependem de fato de um time comercial. Né? Se a gente Sim. pega, por exemplo, uma empresa de e-commerce. E-commerce montou lá o e-commerce, meio com a engrenagem já Sim, reta, um pouco mais fluida, né? automatizado. mais automatizado. Aí beleza, tu chegar botando ficha na mesa, all-in, entendeu? Investindo, pô, tu tem praça ali, tem preço, tem produto ali, são coisas que a gente leva em consideração Tu pra consegue ser mais agressivo, ser né? mais agressivo, né? Pra gente começar com uma estratégia mais enfática, só que às vezes o cara não tem nenhum posicionamento no digital. As pessoas não sabem nem quem a marca dele é, da onde veio, quais são os diferenciais, quais são gerar uma percepção de valor na cabeça de quem consome, para que aí com isso a gente consiga ali, com estratégia, Sim. fazer essa pessoa performar, né? Então eu creio que é grande esse desafio nosso, né? A gente entrou num mercado aí que é muito populoso, assim, a cada dia que passa, mais agências de marketing aparecem, o que é bom, né? A gente tem aí um mercado não só para ofertar para os empresários, Falou mas em também e-commerce, vendeu aqui, ó, cria. Olha Você aí. viu? coisa boa, aperta a buzina aí. Ó. E aí a gente tem que partir para esse cenário, tanto da educação desse mercado, que a gente já tem feito isso dentro desses 8 anos de expertise que nós temos dentro Sim. do cenário de marketing, como também educar até a mente mesmo do empresário que tem buscado cada vez mais investir e investir certo. O cenário do empresário que eu pego é o empresário que está cansado de investir e errar. Sim. Né? Ele investe e não consegue visualizar um retorno. Eu invisto 3 mil, 4 mil, 5 mil aqui eu pago pro meu marketing, aí eu pergunto para ele. E o quanto que isso te retorna? Não sei. O problema não é nem o cara investir necessariamente, é que ele não tem essa cultura de teste dentro dele. Eu gosto muito, principalmente quando o cliente já tá aqui com a gente há mais de um ano, falar para ele assim, cara, pensa na tua verba de marketing e destina, sei lá, 20% do que tu já investe para pesquisa e desenvolvimento. Bom. Um exemplo disso é a indústria farmacêutica. Os caras investem bilhões para poder achar novas fórmulas para poder ter retorno. Só que tu entende que de 20, 30 fórmulas que ele testou ali, talvez uma só funcione?
Só que essa uma que vai funcionar vai pagar todo esse investimento atual e financiar a próxima leva dele de Por isso que investimento. existe o genérico. Exatamente, exatamente. Então, quando você olha para dentro de investimento em marketing, ele precisa pensar assim, cara, eu invisto 20 mil hoje. E se eu tirar 2 mil reais para poder testar alguma coisa nova esse mês? Saca? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo da Cria aqui, que me permite. Cria chegou, eles vendiam, sei lá, 20 mil reais por mês. Outros caras estão vendendo, a meta mínima é 140 mil por mês. E eles investem ali entre 15 e 20 mil reais. Só que qual é o problema se ele só continuar aumentando o investimento em tráfego e não investir em formar o marketing dele interno? Ele vai travar, vai ter uma hora que o retorno vai ser sobre investimento vai ser cada vez menor. Chega alguém que tem pós-venda, entrega mais rápido, entrega grátis e tudo mais, e ele perde. É assim, é cruel, não importa quanto tempo de trabalho você fez, se entrar outra pessoa que consegue mostrar esse valor mais do que você, você perde. É assim. E aí, quando você tira essa pequena verba ali, 20, 30% que seja, que não vai pesar, para poder testar novos públicos, novos criativos, novas complexidades dentro do teu time, seja e-mail marketing, pós-venda, ou investir em coisas para poder tornar o teu e-commerce mais rápido ali, tu tá sempre movimentando a tua marca para que ela seja uma marca performática. Tu não fica travado tu não vive naquela crise de museu. Ai, mas eu fazia e funcionava. Irmão, mas basta um dia ou dois, basta uma mudança no algoritmo para parar de funcionar. Total. E tu ficar descoberto aí. E isso é interessante porque a gente tem uma frase no marketing que é bem popular mesmo em cima disso, né? Dentro do tráfego em si. Que você tá sempre um criativo, sempre um público de virar o jogo do seu negócio. Então, quanto mais testa, mais você muda a perspectiva ali do seu investimento e você está sempre a um criativo, ou sempre a um público diferente ali, uma segmentação diferente de virar o jogo do seu negócio. E isso é muito doido porque geralmente o que dá certo não é aquilo que você acredita. O Eric é conhecedor dessa ideia, porque sempre que a gente quer, poxa, eu tô testando aqui 10 criativos, pô, eu gosto mais desse daqui. Esse que você gosta mais não é o que o seu público gosta mais. Exatamente. Então, o empresário ele precisa entender o gosto do público dele Isso. Boa. e fugir um pouco do pessoal dele. Porque geralmente, e isso geralmente é 90% dos casos, Difícil, geralmente aquilo que eu mais gosto É o que menos vende, funciona. é o que menos vende. Porque não é você que vai comprar, é o seu cliente e talvez por você não conhecer bem esse seu cliente, aquele criativo que você está jogando ali não vai converter para ele. Isso já foi vários casos da gente aqui dentro da agência que o criativo que o cliente achava... Assessoria. Nossa assessoria, perdão. E o criativo que a gente achava que ia mais performar era o que menos performava. O outro criativo lá que a gente não botava tanta fé era o que mais vendia. Então, um exemplo, doideira. A confiança. A gente produziu uns vídeos sinistros com primitivo, animação Nada. pra caramba, jogou no tráfego. Deu nada. eu nada. Deu nada. Gerava nada. 5, 6 leads por Fiquei dia. tristinho. Aí foi pra um vídeo, a gente vai... esse daqui, ó, empresas de energia solar aí que são concorrentes, não ouçam. Não ouço. Aí foi pra um celularzinho. Exato, aí foi, resolve. Sem luz, tudo zoado e é o criativo que mais converte. Público. Mas por quê? Aí tem a diferença de onde tu vai usar esse material. Boa. O material ele não converteu bem, esse cheio de animação e tudo mais, no tráfego. Mas para conteúdo ele funcionou bem. Por quê? Era algo onde as pessoas entravam através de outras campanhas ali no Instagram e ficavam... retinha a atenção desse cara. Quando tu vai pro tráfego, às vezes aquilo ali rouba a atenção do cara da promessa que você tá fazendo no vídeo. Então tem tanto efeito, tem tanta animação que o nível de público que a gente lida lá não consegue distinguir isso. Ou eu presto atenção nos efeitos e acho irado, ou eu presto atenção do que estão falando. Então quando a gente passa a analisar isso, fala assim, putz, então eu entendi. Eu preciso ser conciso na minha comunicação. Se tem muita informação para roubar ali, se tem muito efeito, luz, câmera na cara do cara, no máximo um zoom in, zoom out, e o texto ali batido com uma promessa que a gente sabe que funciona. Eu gostei Acabou. do criativo, mas eu não quero comprar. Amigo, Então, isso é importante. complicado. Amigo dono de marca, você não é o público da sua marca. Então, eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Se você é um empresário, eu digo por mim. Hoje, se eu estivesse começando uma empresa com a renda que eu tenho, talvez eu não contratasse a Rapop, porque eu não consigo. Então, apesar de eu achar muito massa a comunicação que a gente gera para rede social, talvez eu não me contratasse, porque eu não posso agora. Eu contrataria uma agência... Eu ia falar, não, brincadeira. Não. Primeiro episódio. Não. Não, pior que agora dá certo, Não, pessoal, não. porque eu fui conversando aqui com esse cara, a gente começou a desenvolver ali alguns serviços de entrada. A nossa Isso, ideia é fazer com que você cresça no digital. E a gente sabendo que você está crescendo dentro do digital, você vai conseguir cada vez mais investir no digital.
E para investir mais no digital, você precisa investir cada vez numa equipe, num time realmente robusto para te dar suporte até onde você quer chegar. Você quer sair do 0 ao 100 mil? Dentro da Rapó existem serviços que te levam até lá. Você quer sair do 100 mil até o 1 milhão, até 1 milhão? Dentro da Rapó existem serviços que vão te levar até lá. O negócio é onde você tá no jogo e para onde você quer ir. E não querer pular essas etapas, Exato, não é. queira esperar. É muito Cê- fácil o cara olhar para o resultado que a gente divulga o tempo todo hoje, da cria, da consult, da própria confiança e não querer respeitar essas etapas, saca? Tipo assim, simplesmente, eu vi que a consult vende 1,5 milhão por ano, vocês fizeram isso com eles, eu quero fazer também. Tá bom. Teve um cliente que fechou com a gente lá no backstage que falou assim pra mim, no próximo backstage, eu quero que você fale da minha marca como você falou da consult. Falei, beleza, você tá disposto a investir um ano? Tô. 4 meses o cara saiu. Por quê? Porque o discurso é bonito, pô. O que a gente vende aqui, ele encanta. Os Só números que se também. você, como empresário, não tiver a consciência de que tu precisa continuar investindo ali, às vezes mesmo no mês que não dá certo. Porque vai ter mês que não vai dar certo. Sacou? Então, tipo, ano passado mesmo, 2024, a meta dele era vender 50 mil reais por mês. Ou seja, isso dá 600 mil reais por ano. Eles fecharam um ano com, sei lá, 1,5 milhão. Sacou? Por quê? Porque tu vai me dar uma meta, se você me permite trabalhar, eu vou fazer de tudo para entregar. Mas o meu objetivo é, como é que eu faço para ir além daquilo ali todos os meses? Não só eu, tô falando aqui como Rapó mesmo. Tipo, a gente vai entregar além para fazer com que tua marca ela avance. Mas entenda, se você nunca fez nada, se tua marca é uma marca que tem 50 anos e o teu post no Instagram é um post estático, com banco de imagem, tu nunca rodou tráfego, tu não tem um site, tua empresa não tá nem no Google Meu Negócio, não queira vender 1,5 milhão ano que vem. É aquela E coisa, o jogo do marketing não é quem investe mais. Não é quem coloca dinheiro É quem todo não para mês de mais. investir, É irmão. quem não para de investir, é quem tem constância, é quem está investindo por mais tempo. Então, não adianta de nada você investir 1 milhão nesse mês de janeiro e no próximo mês de fevereiro você não ter R$ 1.000 para investir. Uhum. Então, é melhor você pegar esse 1 milhão que você teve e dividir aí por 200 mil aí durante o ano, porque é muito melhor você investir com constância do que você investir ali somente naquele mês e no próximo mês você não tem nada para investir. Moral da história. Se não tem as manhas, não entra não sem a instrução de um profissional. Caraca. É isso, pra gente encerrar. Então, reflitam sobre isso. Marketing, ele não é uma corrida de 100 metros rasos, velho. É uma maratona, uma ultramaratona e que você nunca termina, nunca tem a linha de chegada. Se tua marca bateu todas as metas, ou tua meta tava pequena, né? Ou teu time foi muito competente. E aí a gente tem que redesenhar essas metas para que tu continue avançando. Então, é isso.